Olá, alunos, estamos de volta. Então, vamos continuar a partir da quinta questão, certo? Nós terminamos a quarta, vamos dar continuidade a partir da quinta, da página 122, onde finalizaremos os comentários da atividade do livro didático. Questão de número 5. Nos capítulos lidos, há muitos trechos com elementos descritivos. Releia. Fui levado a uma mesa de refeição onde a comida tinha forma geométrica. Devorei carne de porco em forma de triângulos, frangos parecendo losangos, suflês redondos e pão cortado em fatias quadradas, retangulares e pentagonais. Percebi que as pessoas eram muito esquisitas. Algumas tinham os olhos constantemente voltados para o céu e a maioria tinha a cabeça virada para a esquerda ou para a direita. Como não consegui me comunicar com elas, resolvi segui-las. Subimos vários degraus e durante a caminhada observei que os homens andavam com roupas coloridas, estampadas com figuras de luas, sóis, estrelas e instrumentos musicais. O item A pergunta: ao empregar adjetivos relacionados à área da matemática para caracterizar alimentos, é possível perceber um tom de ironia no trecho? Explique. Lembrando que a ironia é quando eu falo uma coisa com um sentido contrário, dando a entender outra, ok? Então, essa ironia, é possível perceber um tom de ironia? Sim ou não? Então, nos trechos onde tem adjetivos relacionados à matemática, percebe sim o tom da ironia como uma forma atípica da matemática relacionada à realidade, uma forma incomum, ok? Já na B, entre os adjetivos destacados, quais mostram ao leitor julgamento, avaliação pessoal do narrador e quais servem para caracterizar os elementos de forma objetiva? A gente percebe que, para dar uma ideia de avaliação, quando ele chama esquisita, ele está julgando, de certa forma. E os adjetivos, para caracterizar de forma objetiva, a gente pode ver a descrição dos alimentos, embora irônico, também a forma dos alimentos e os demais, eles vão descrever de forma objetiva as roupas e os instrumentos. Lembrando, uma descrição de forma objetiva e subjetiva. A objetiva é tal qual, sem juízo de valor. E aquele que vai atribuir um juízo de valor, no caso, o que o autor quer expressar, quer julgar, literalmente, é uma descrição de forma subjetiva. Ele vai colocar o que ele acha, literalmente, o que ele pensa. Ok? Então, o item C. Haveria algum impacto para a leitura se os adjetivos fossem retirados desses trechos descritivos? Explique sua resposta. Então, se não tiver adjetivo, como é que eu vou fazer uma descrição, certo? Então, com certeza, causaria um grande impacto. É por meio dos adjetivos que eu consigo visualizar os objetos, visualizar até o juízo de valor que o autor está fazendo naquele momento, certo? Na sexta, ao longo dos 2 capítulos lidos, há diálogos entre personagens. A. Eles são narrados em discurso direto ou indireto. Exemplifique. Então, aqui eu tenho a presença dos 2 discursos. Um exemplo de discurso direto, onde estamos, e de discurso indireto. Assim que consegui formar frases, perguntei por que em Laputa algumas pessoas tinham despertadores. Ok? Na B, em sua opinião, de que modo o discurso direto aproxima o leitor dos personagens?
Então, vocês podem dizer que permite que o leitor conheça os personagens diretamente, sem o intermédio do narrador. E o discurso direto, de certa forma, pode tornar a narrativa mais dinâmica, ok? Sétima questão. Releia e observe as formas verbais destacadas. Quando chegamos em Lagado, fiquei impressionado com a miséria do povo. As pessoas eram magras, andavam com roupas esfarrapadas e não tinham o que comer. Qual é o termo verbal empregado no período em que há uma sequência textual narrativa? Na narrativa, a gente percebe o pretérito perfeito indicativo através dos verbos chegamos e fiquei. Então, quando chegamos em Lagado, fiquei impressionado com a miséria do povo. Então, a sequência narrativa. Já na B, qual é o termo verbal empregado no período em que há uma sequência textual descritiva? Já vou descrever. As pessoas eram magras, andavam com roupas esfarrapadas e não tinham o que comer. Então, eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo, através dos verbos eram, andavam e tinham. Por fim, o item C, baseando-se no trecho lido, apresente uma hipótese. Qual é a diferença de uso entre esses dois tempos verbais? Não venham me dizer que é porque o pretérito perfeito é uma ação totalmente concluída e o imperfeito é uma que não foi concluída totalmente. Eu não quero saber só disso, eu quero que vocês usem a imaginação e pensem em uma hipótese para isso. Então, desejo a todos bons estudos e nos vemos em breve. Abraços.